Senhores vereadores, estamos dando abertura a esta sessão extraordinária, a última do ano de 2022, e temos dois projetos importantíssimos para discutir, projeto de lei orçamentária e projeto de código tributário. No entanto, esperando ainda o complemento da bancada, em nome da presidência oficial desta casa, eu dou 15 minutos para que comecemos de vez a discussão e possível aprovação desses projetos de lei. 15 minutos, estaremos voltando. Antes da gente reabrir a sessão, queria uma cola. Declaro reaberta a sessão com as presenças dos vereadores Denis, Roberto, Nandi, Billy, Dias, Valdinho, Marcelinho e Marival. Peço a presença de todos os vereadores no plenário. Essa silêncio aí por Pelé, por favor. Do nosso rei Pelé. 033. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou pedindo questão de ordem pelo questionamento que eu estou fazendo da presidência mesmo. Quando o presidente exorbita das funções que lhe são a qualquer dos vereadores. Então, senhor presidente, eu estou aqui pedindo, a Vossa Excelência que olhe os meus questionamentos a respeito das sessões que vão tendo desde a primeira, e eu tenho os questionamentos aqui mostrando que desde a primeira veio errada. E Vossa Excelência tem o conhecimento, o plenário tem. Depois eu peço até que a gente possa suspender a sessão e com um acordo a gente sentar para discutir. Primeiro, senhor presidente, quero questionar a respeito das atas, na qual todos nós sabemos que as atas têm que ser lidas antes das sessões, para ser aprovada, e sobre as sessões que vem falando sobre a lei o projeto que modifica a lei orgânica do município, o projeto do orçamento e o projeto do tributário não foi lido nem na primeira discussão, nem quando ela foi colocada em ordem do dia. E desses questionamentos, senhor presidente, eu venho também falando sobre os projetos da forma que foram apresentados. Por exemplo, se Vossa Excelência me permitir, em relação ao orçamento. Só uma situação de cada vez. Sobre as atas, Vossa Excelência, atendendo rigorosamente, o plenário determinou quando agiu essa mesa colega. Eu venho rigorosamente fazendo da maneira que o plenário determinou por unanimidade. Só respondendo a Vossa Excelência porque está dessa maneira. Vou começar pela ata. Eu não tinha conhecimento do acordo que foi feito do plenário. Na certa foi feito um acordo, mas que eu entendo que foi dito que as atas não precisavam ser lidas porque foi de comum acordo, cada um achou que não poderiam ser lidas. Mas isso não quer dizer que elas não estejam feitas. Então, se elas estão feitas, elas podem ser lidas, Então, o que eu quero questionar é que as atas têm que ser lidas porque tem que ser apresentada ao plenário, questionada pelos senhores vereadores e depois colocada em votação para ela poder ter fé de ofício. Então, ela só vai ser uma ata com fé de ofício depois que for aprovada pela casa. Então, quando ela não está aprovada, então ela é simplesmente um papel escrito. Mas do orçamento, senhor presidente, artigo 151. Recebido pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, plurianual ou decreto adicionais será apreciado pela Comissão Permanente de Orçamento e Fiscalização da Câmara e caberá a ela emitir parecer. Inciso 1º. A comissão terá o prazo de 15 dias para exagerar o parecer. Inciso 2º, oferecido o parecer, certo? Ela será publicada e distribuída cópia aos demais vereadores. Aí eu quero... A ata foi publicada? Não, que ela não está publicada no Diário Oficial, nem no portal da Câmara, nem, como chama, no mural da Câmara, em canto nenhum. Então, ela já não está publicada. Então, já cometeu um erro. As sessões em que se discute o orçamento terá a ordem do dia reservada e esta matéria reservada a esta matéria. Pronto. Está aqui dizendo que a matéria da ordem do dia que se trata o orçamento é exclusiva para o orçamento. E nós estamos discutindo 3 projetos em uma sessão. Já outro fato. Então, em relação ao orçamento, a publicação, a forma de estar sendo aprovada, sendo colocada 3 projetos em uma sessão, onde ela é exclusiva para o orçamento. Vou dar um exemplo, a necessidade, senhor presidente, de a gente ter a ata aqui, que na primeira discussão sobre o encaminhamento da ordem do dia, e que foi aprovado a lei orgânica do município, a modificação, precisa de 2 terços. Para mim não tinha 2 terços. Quem vai dizer se tinha 2 terços aqui nessa casa é a ata. Como vai questionar? Teve, não teve, não teve, é a ata. A ata que vai dizer quem foi os vereadores que estavam presentes nessa casa. Não adianta, eu estava. A ata que vai dizer quem estava de verdade presente. E era um projeto que precisava de 2 terços. Então, já outro questionamento. Como é que se prova um projeto se precisava de 2 terços se a gente não tem a comprovação que teve quórum para 2 terços? Mais um questionamento. Os pedidos de vista aqui. Pedido de vista para estudo de
projeto será requerido por qualquer vereador na fase da primeira discussão, se ele tal, Vossa Excelência já sabe. E o pedido de vista, como foi dado ao Valdinho, por 3 dias, depois eu fui solicitado, me deram por 10 horas, e aí eu vou questionar o que aconteceu nessa casa. Lembra-se quando eu peguei o projeto que não deram visto ao vereador Valdinho, Vossa Excelência cancelou a sessão e deu um prazo de 3 dias ao vereador Valdinho, mostrando que o vereador tinha direito a 3 dias de vistas. Vossa Excelência me deu por 10 horas e na outra pedido de vista, Vossa Excelência me deu por 10 horas novamente. As 10 horas significa que foi 1 hora da manhã a 11 horas da manhã. Qualquer cidadão tem no mínimo direito a 8 horas de sono. Então, a vista que Vossa Excelência me deu 10 horas foi o período que eu tinha de sono para poder estar aqui novamente para participar da sessão. Veja como está acontecendo. Na votação do Código Tributário, Vossa Excelência certo, ou que eu não conheço, e a pessoa pede vista, a pessoa apresenta parecer ou uma emenda, né? E essa emenda, na minha consciência, tem que ir para as comissões vão dar o parecer, o plenário vai decidir se aceita a emenda ou não. Vossa Excelência colocou para o plenário aceitar se essa emenda vai à comissão para receber parecer ou não. Pronto. Aí, Vossa Excelência colocou na minha maneira o artigo 120. O 120 diz o seguinte: na primeira discussão debater-se-á primeiro, nesta fase, é permitida a apresentação. Segundo, apresentando por comissão competente ou pelo autor, será inicialmente em lugar do projeto, sendo apresentado por outro vereador, o plenário deliberar sobre a suspensão para o envio da comissão. De quando o autor é o vereador que apresentou. Aqui está dizendo, quando é colocado uma subemenda pelo um outro vereador na emenda do vereador. Está todos conforme o projeto. Parágrafo 4º, vereador. As emendas, subemendas aceitam após discussão, se aprovada o projeto com as emendas será encaminhado às comissões. Na minha maneira de ver, não é essa. Mas umas das discussões que eu estou pedindo é para Vossa Excelência rever, né, como é que foi feito, né? Vou dar um exemplo. Está aqui, também dá pedido de urgência das atas. Já falei, né? Artigo 81. A ata da sessão que findouro será lida no início das sessões subsequentes e submetida em plenário, não sendo retificada ou impugnada, será aprovada sem emenda. Artigo 60. A convocação de sessão extraordinária, a Câmara deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. A urgência no Código Tributário, é claro, para ser deliberada ela. Também está claro que só pode ser deliberado só sobre ele. O meu questionamento é esse. Vereador, tem mais questões? Tenho, mas os outros... O momento seria agora. Todas as minhas decisões, eu vou colocar todos os questionamentos de Vossa Excelência para o plenário. Eu tomei as decisões, eu vou julgar. Então, quem tem que julgar todas essas decisões vai ser o plenário. Então, por isso que eu estou pedindo a Vossa Excelência, pode que o plenário julga tudo e, claro, o plenário julgando o que Vossa Excelência colocando, vai ser feito da maneira que o plenário estiver colocando. Do mesmo jeito das atas, o processo das atas feito da maneira que o plenário colocou, né? Então, sim, quero deixar claro, entendo que Vossa Excelência, sei do conhecimento do regimento da casa, Vossa Excelência entender que não sou eu que vou julgar, que é o plenário que vai julgar todas essas questões de ordem. Sim, mas porque são questões de ordem, questões de decisões mesmo. Isso que eu digo, Vossa Excelência coloque todas e eu vou botar todas para o plenário. Inclusive. E ainda digo, Vossa Excelência, aí 10 para poder botar no papel com o procurador da casa, item por item, eu boto. Vou precisar, certo? Vou precisar. Vossa Excelência me permite e vou lá. Eu estou suspendendo a sessão, dá o tempo do vereador fazer questionamento de ordem. Declaro reaberta a sessão com os presidentes vereadores Marivaldo, que é o questionamento de ordem, e está submetendo todos os questionamentos dele ao plenário da Eu vou ler. Recurso ao plenário. Recurso contra a condução durante as sessões para aprovação dos projetos de lei orçamentária e de alteração do Código Tributário pelo Excelentíssimo senhor presidente Antônio Figueiredo Barbosa Júnior. Requer-se, nos termos parágrafo 3º do artigo 17 do Regimento Interno da Câmara de Penedo, a apreciação pelo plenário de recurso contra a condução durante as sessões para aprovação dos projetos de lei orçamentária e de alteração do Código Tributário pelo Excelentíssimo senhor presidente. Não vem procedendo com a leitura e consequente aprovação das atas das sessões, não possibilitando que os vereadores conheçam o que vem sendo publicado nas atas. Eu já disse o motivo pelo qual esse procedimento... Um momento. Vou abrir para vocês, sim, vou abrir para ele. Esse procedimento vem sendo feito
há mais de 3 anos. 2. Na tramitação do projeto de lei orçamentária, parecer foi exaurado fora do prazo previsto no regimento, não tendo sido publicado e não foi entregue cópia aos vereadores conforme prevê o artigo 151 e seus parágrafos. 3. As sessões não foram reservadas exclusivamente para a discussão da lei orçamentária, deve ser de acordo com o artigo 155 do regimento. Aí há um entendimento da mesa, porque existia um projeto de urgência urgentíssima na casa, que entendia que toda vez que o orçamento andasse, os outros projetos poderiam andar. É um entendimento na mesa, ele questiona, é um direito do vereador. 4. O pedido de vista do orçamento, da projeto de lei orçamentária, feito por este signatário, foi concedido pelo prazo de 10 horas, sendo que o pedido foi feito 1h da manhã e 40 minutos, no dia 27 de dezembro, sendo retomada a sessão às 11. Pedido que o vereador fez essa vista nesse horário, não é o orçamento, é o tributário, mas tudo bem. Esse recurso permitirá a regular a tramitação dos projetos de lei, evitando assim que irregularidades sejam cometidas, sendo a obrigação deste plenário o controle dos atos da presidência. Sendo dessa forma, rogo aos nobres pares o deferimento do recurso para que ocorra a regular tramitação dos projetos, a fim de que possa a soberania do nosso plenário julgar-se-á condição convenientes. Respeitosamente, Alcides de Andrade Neto, vereador. Vou abrir, como é que o plenário vai julgar, a palavra ao vereador Sidó, se desejar. Depois passa a palavra para outros vereadores, bota em votação e aceita as colocações de vereador. Vereador Sidó. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou fazendo esse questionamento, até porque, da forma que está sendo colocado os projetos dessa casa, está aderando o direito dos vereadores, né, no caso meu, de ter conhecimento aos projetos, tanto do Código Tributário, que é um projeto de 476 artigos, onde todos tinham que ter, né, condições de ter conhecimento e também ter conhecimento de o que se tem dentro dele. É um projeto que ele modifica o antigo. E, como foi dito aqui, eu pedi vista do projeto. Vossa Excelência, na minha maneira de ver, deveria suspender a sessão. Suspender não, deveria dar vista por 3 dias e marcar uma sessão com 3 dias. Vossa Excelência suspendeu a sessão e me deu vista de 10 horas, no caso 1h40 da manhã, e todos nós temos a obrigação, nós temos a necessidade de dormir. Como é que 1h40 da manhã para uma sessão de 11 horas da manhã, como é que a pessoa poderia ter pelo menos o direito sagrado de dormir de 6, 8 horas? Então não foi dado o direito à vista pelo motivo que não é dessa forma e o motivo do horário que Vossa Excelência determinou a vista. Segundo, meu entendimento, que também o Código Tributário, por ter chegado a essa casa com um pedido de urgência, ele deveria ser uma sessão exclusiva para ele. Da mesma forma, o orçamento está claro que é exclusivo para a ordem do dia o orçamento. E aqui foi uma sessão conjunta, correndo paralelo os 2 projetos, os 3 projetos. Não teve 2 sessões, como chamam, uma específica para um, outra específica para outro. Foi tudo em uma só. Venho questionando aí na ata, principalmente a ata, porque tudo que nós estamos questionando aqui, a gente precisa, na hora que for pedir um mandato de segurança, precisa estar, inclusive, dentro do posto da ata. Vossa Excelência coloca aqui que desde a gestão passada já tinha esse acordo, não quero questionar o acordo, mas o acordo que tinha para que não fosse lida, mas tem que para ser votada, porque um documento que não tem aprovação é a mesma coisa no projeto sem aprovação, não tem valor nenhum. E as atas têm que ter aprovação para poder ter validade jurídica. E como eu estou pedindo, questionando a Vossa Excelência está dizendo que a ata está, mas não está pronta para ser lida aqui em conjunto para que os vereadores tenham conhecimento. Então já é um motivo de eu pedir que a ata do dia que foi colocada, a ordem do dia que teve encaminhamento das 3 projetos para a ordem do dia, que comece a ter o conhecimento dessa ata, dessas sessões até agora. E mais uma vez eu estou pedindo, Vossa Excelência está dizendo que a ata existe, mas não colocou em plenário para votação. E o questionamento que eu ainda também vou fazer ao plenário, dizendo que o que está dentro do regimento, o plenário não pode modificar. É o entendimento que eu tenho e em relação a tudo isso. E coloco a Vossa Excelência, essa sessão está existindo, mas o término dela não vai poder existir. E aí que eu, mais na frente, eu vou colocar aos senhores vereadores o entendimento, né, que tem em relação ao fechamento dessa sessão.
Continua em discussão o recurso do vereador Sidoca. Senhor presidente, a gente observando atentamente o que o nobre vereador está solicitando de Vossa Excelência, pelo menos esse ano, né, foi feito nessa casa para que as atas não tenham sido lidas diariamente, até por uma questão de tempo. E todos os vereadores que estão aqui nessa mesa, aqui nessa sala, né, já que o plenário ele é soberano, foi atendido dessa forma, que a leitura da ata estava dispensada. Né? E quanto ao projeto tributário, que é um projeto urgentíssimo, nada impede de que o plenário resolva o destino dele, até por uma questão de tempo também. E tudo isso foi submetido ao ser soberano dessa casa, que é o plenário. Vossa Excelência não fez nada sem ser autorizado por esta casa. Então eu não vejo por que considerar o pedido. Essa é a minha opinião. E você observando que esta casa dispensou a leitura da ata, não tem necessidade, não tem. Até porque, antes dessa sessão, da passada, da atrasada, retrasada, ao mês passado, as sessões continuaram sem ler. Colocar dizendo que eu não estou questionando a leitura da ata, estou questionando a aprovação da ata, que é uma coisa importante, ou das mais importantes dessa casa, porque tudo só será concretizado quando a ata está lavrada e aprovada. Tudo que aqui hoje está acontecendo, ou que vai acontecer, ela só tem valor jurídico na aprovação da ata. Vou dar um exemplo, vereador Marival. A eleição do vereador Manuel Messias. Essa casa se reuniu e votou e fez ele presidente dessa casa. Tem que ter aprovação da ata, da eleição dele. Aí, ó, presidente da República eleito, mas ainda não foi diplomado, ou não está, diz que precisa ser diplomado para comer via rampa. Aí, o que eu quero chegar, né, e eu dizer é o seguinte: se foi diplomado, legal. O que eu estou dizendo aqui, tudo que faz para ter valor jurídico, até mesmo para questionar. Vou dar um exemplo. O vereador eleito precisa ir mudar o autógrafo dele com a ata aprovada, mostrar que ele foi eleito, e a ata mostra lá que ele é o presidente eleito, e a ata e para ele ter lá o carimbo de aprovado, a ata plenário, que tem que ir, foi dito que se depois for confirmado, para não ter questionamento das palavras dos vereadores, voto dos vereadores, está lá, porque pode vir uma ata que não tenha conhecimento, não foi alguma coisa, colocou como que acontecesse, outras teve, mas se eu questionar que ele precisava de 2/3 para ser aprovado, que é modificado o projeto que modifica a lei orgânica de texto, sim, como é que vai dizer que esses 10 vereadores estavam presentes? A ata é a ata, porque o livro que nós assinamos de ponto, ele não serve, porque se pegar esse livro que está aí, só tem 6 assinaturas da sessão passada, que tinha 10 aqui, só tem 6 ou 7 de olhar. Então, ele não tem valor, porque a hora está passando na mão de todos nós aqui. O cara pode assinar uma coisa que não estava presente. E hoje dizer que não está com os vereadores que participaram. Então, o que é que tem que dizer sobre tudo que acontece aqui é a ata. Até mesmo porque ela, antes de ser votada, ela é lida e discutida. Qualquer coisa que está dentro da ata que não foi o que aconteceu no plenário, a gente pede correção. E é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos, né, de ter o conhecimento das atas, e as atas têm que ser colocadas em plenário, aprovada, até mesmo para continuar, tem que ter votado a ata, da outra, a mesma coisa. Eu estou questionando, não é fato que para mim ler a ata, que eu acho até estranho, como é que se não lê uma ata e ela vai estar aprovada? Quero questionar o acordo que foi feito. E a ata é pública, tem que ter conhecimento de todo mundo. Ela não pode ser recebido o carimbo de aprovada sem estar lido em plenário e dando conhecimento. Cadê o pegar aí? Mas está no áudio, está no vídeo, está no áudio da Câmara. Não está. Tem algum áudio que diz que a Câmara de vereadores aprovou a ata da sessão tal, que dizia isso, que provou aquilo, que fez aquilo, que o vereador tal falou isso, falou aquilo, pediu aquilo outro. Bom, vou colocar em votação. Os vereadores aprovam o pedido do vereador Sidoca, permaneça. Os contrários vão levantar, certo? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Negado do vereador Sidoca. Continue em discussão o orçamento. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Senhor presidente, tenho pedido de emenda. Eu vou fazer o mesmo procedimento. O plenário aceitando, mando para as comissões. O plenário não aceitando, eu toco o ritmo. O vereador emenda modificativa 04/2022 ao inciso 1 do artigo 6º do projeto de lei 033 de 2000. O vereador em Senado, no que dispõe sua prerrogativa, vem apresentar a presente propositura de emenda modificativa ao projeto de lei que estima a receita física de Peneda da Lagoa para o exercício financeiro de 2023 e da outras formas de discriminação abaixo. Emenda modificativa das autorizações para abertura de créditos adicionais. Artigo 6º, inciso 1. Anulação parcial ou total da dotação orçamentária, até o limite de 15%.
modifica essa colocação que era de 50%. Tendo em vista que o orçamento para o exercício de 2022 foi de R$ 372.463.217,70, que este orçamento para 2000 tem um acréscimo ativo, não faz necessário remanejar 50%. Neste orçamento em discussão, os vereadores aceitam a emenda do vereador, o vereador quer defender a emenda, vai falar. Os vereadores que votam favorável, permaneça como estão. Os contrários, emenda modificativa 04/2022 do vereador Sidoca rejeitada. Tem outra emenda do vereador Sidoca ao orçamento. O artigo 7º do projeto de lei 033 de 2022. O vereador infracionado, conforme no que dispõe sua prerrogativa regimental, vem apresentar a presente propositura de emenda modificativa ao projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Penha da Lagoa para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências conforme discriminação abaixo. Emenda modificativa da autorização para a contratação de operação de artigo 7º. Fica o poder executivo autorizado a realizar e no exterior no limite de 0,5%, 0,5% do valor do orçamento de 2020, conforme prevê o inciso 2 do artigo 33 da Lei Municipal 1774, de 18 de agosto de 2022. Observado o disposto da Constituição Federal e na resolução do Senado, disciplinam o endividamento público municipal justificativo. Tendo em vista que existe uma resolução do Senado Federal 43 de 2001 que disciplina a concessão de empréstimo que pode ultrapassar 16% da receita corrente líquida e que foi solicitado o memorial de cálculo do orçamento e até o momento não foi entregue. Com isso, não poderemos saber se atingiu o limite permitido. Câmara Municipal de Penedo, 30 de dezembro de 2022, vereador Alcides Andrade Neto. Os vereadores aceitam a emenda do vereador, permaneçam como estão, rejeitada, continue em discussão. Em votação ao 33 de 2022. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como aprovado o orçamento da votação. Senhor presidente, resiste meu voto contrário. Com o voto, vereador Valdir. Vereador Sidoca. Com o voto contrário, vereador Sidoca, vereador Valdir. Colocar agora o projeto de lei 044 que está em regime de urgência na casa. Será? Senhor presidente, teve uma informação aqui nessa casa, né, que o nosso sargento Marivaldo, vereador da gloriosa capital do estado, trouxe a informação que, de acordo com o 6º do artigo 28 da Constituição da Lei 13.000 e tanto, altera na Lei de 14.000 tanto de 2020, fica convocado a Rede Nacional Obrigatória de Emissoras de Rádio e Televisão para o pronunciamento do senhor Presidente da República, Hamilton Mourão. Em discussão, tem duas emendas do vereador Sidoca aqui. Emenda aditiva 01 de 2022 ao artigo projeto de lei número 44 de 2022. O vereador infracionado, com foco no que dispõe sua prerrogativa constitucional, vem a presente propôs projeto de lei que autoriza o Código Tributário Municipal de Penedo e adota outras providências conforme discriminação abaixo. O artigo 240, parágrafo único, terceiro, fica isento do pagamento de IPTU as pessoas que tenham apenas um imóvel e que façam dela sua moradia, comprovando que sua renda seja menor de salário e meio. Gabinete do vereador Alcides Andrade Neto, em 30 de dezembro de 2022. Em discussão, sim, presidente. Vou abrir para o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até quero pedir atenção aqui à imprensa que esteja aqui presente e dizer que algum tempo atrás, acho que na legislatura do prefeito Alexandre Toledo, essa casa em reunião apresentou aqui algumas emendas ao Código Tributário daquela época que deveria estar em vigor, porque eu acho que de lá para cá não houve modificação. Essa emenda eu acho que foi até apresentada pelo vereador Bilimar, vereador Marival, que a gente colocou algumas coisas aqui, e que naquela época a gente isentou as pessoas que tinham uma renda inferior a um salário e meio e que era dono de um imóvel só. E aquilo atingia muitas pessoas do Bairro Vermelho, da Coreia, do Oiteiro. Então, se ela comprovasse que era dona de um imóvel, nesse imóvel ela residia e era uma pessoa carente, o município, dependendo do Código Tributário passado, o que está em vigor agora, que vai ser tudo por esse, ele tinha o direito de não ser cobrado o IPTU. Então eu estou novamente, senhor presidente, reapresentando o que já é de direito, que já é um ganho das pessoas de poder não pagar o IPTU por ser uma pessoa carente e que tem um único imóvel só
E principalmente, senhor presidente, nessa época que a gente saiu de uma pandemia, numa época que a gente está saindo de uma crise e que a gente já tem uma conta de água, que já é um valor astronômico, aonde o cidadão hoje tem que pagar o dobro praticamente do que se pagava, aonde está sendo cobrado uma religação de uma conta de água no valor de R$700, aonde nós estamos agora, né, obrigados praticamente, né, de entrar no Código Tributário que não teve conhecimento e não trouxe a população para ser discutida. E se a gente já tem um ganho que foi dado a essas pessoas carentes, nós estamos agora tirando dessas pessoas carentes pelo Código Novo. Então, senhor presidente, eu estou aqui simplesmente no dever de colocar novamente essas pessoas dentro do Código Tributário, que seja isento como é hoje. Eles, a partir de hoje, depois da aprovação desse novo Código Tributário, essas pessoas que hoje não pagam, vai passar a pagar. Vou abrir discussão, vou colocar em votação. Senhor presidente, está em discussão? Fale, vereador. Senhor presidente, gostaria de defender a emenda do colega Sidoca. É mais que justo que essa casa, nesse momento, vote a favor, aceite a emenda, vote a favor. Porque o prefeito de Penedo está dando um presente de final de ano, presente muito ruim aos penedeiros, né? Final de ano recebemos o aumento da água, dia 8. Agora, as pessoas de baixa renda pagar IPTU. Outras pessoas têm um aumento no IPTU. Que presente esse? E essa casa pode diminuir. E quero chamar a atenção de vocês, que o prefeito, quando vier o desgaste, vai dividir com essa casa como dividiu do SAAI, que não, simplesmente nem passou por essa casa. A venda do SAAI. E o prefeito, em todas as entrevistas, diz que teve o apoio dessa casa. Você imagine agora sendo aprovado esse projeto da forma que está sendo apresentado. Queria que Vossas Excelências fizessem uma reflexão e apoiasse e minimizasse os danos que o prefeito está trazendo para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Vou colocar o vereador, o receito, apareça o plenário. Os vereadores que aceitam o recebimento da emenda, permaneçam em seus lugares. O contrário, vão levantar. Bom, aprovado. Com os votos contrários, Vessela, Sidoca, Valdinho, tem mais algum aí aprovado aqui, votos contrários. Foi rejeitada com os votos contrários, vereador Sidoca, Valdinho e Marcelo. Voto favorável? Eles votaram contrário ao recebimento da emenda. Senhor presidente, favorável ao recebimento da emenda. Pronto, e eles processo do vereador Sidoca, emenda aditiva 02/2022 ao artigo de lei 469 do projeto de lei, ao artigo 469 do projeto de lei 044/2022. Vereador Infra, assinado, que dispõe de suas prerrogativas constitucionais, vem apresentar a presente propositura de emenda aditiva ao projeto de lei que atualiza o Código Tributário Municipal de Penedo e adota outras providências conforme discriminação abaixo. Emenda aditiva ao artigo 469, inciso 3º, fica proibido de reajustar o IPTU dos imóveis que não tiveram saneamento básico e calçamento. Gabinete do vereador Alcides Andrade Neto, em 30 de dezembro de 2022. O vereador vai falar. Senhor presidente, essa emenda que eu estou colocando não é para deixar que os imóveis paguem IPTU. O que eu estou colocando é que esses imóveis que já pagam, continuem pagando o valor que paga hoje. Se, por acaso, eles tiverem calçamento, tiver o esgoto, que aí ele venha a ser cobrado o valor que está sendo cobrado nos outros imóveis que tenha a sua rua calçada e etc. Eu não estou tirando, estou só simplesmente dando o que é de direito. Se você paga hoje e não tem o benefício, continue pagando a mesma coisa. Quando o benefício chegar, você aumente o imposto. Tem discussão, o vereador colocar em votação. O vereador aceite o recebimento da emenda ao projeto, permaneça em seu lugar. Contrário, foi rejeitado. Voto contrário do vereador Sidoca e Valdinho. São projeto 044/2022. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam em seu lugar. Aprovado. Senhor presidente, com os votos contrários. Com os votos contrários, vereador Sidoca, vereador Valdinho. Mais presentes votaram favorável. Declaro cerrada a sessão, já abrindo a última sessão extraordinária do dia. Votar em última votação, projeto de lei orçamentária anual, que é o 033 de 2022, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam em seus lugares, aprovado. Com os votos contrários do vereador Sidoca e do vereador Valdinho, está aprovado o projeto de lei orçamentária em última votação. Votos contrários do vereador Valdinho, de mais presente. Em última votação, o projeto 044/2022, que altera o Código Tributário. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam em seus lugares. Os vereadores que aprovam, permaneçam em seus lugares. Aprovado com os votos contrários do vereador Doca e vereador Valdinho, de mais presente. Tudo favorável.
Nesse momento eu vou suspender a sessão por 5 minutos, enquanto a como questionou essa situação em ofício essa semana, e agora eu vou colocar a ata dessa sessão para ler, embora é uma determinação do plenário sobre o assunto. E as outras, senhor presidente? Porque está suspensa a sessão. Quero